No JavaScript, arrays e objetos literais são duas estruturas fundamentais que nós utilizamos o tempo todo. O que nem todo mundo conhece é que você pode facilmente transformar de uma para outra e vice-versa. E é o que nós vamos ver aqui. Primeiro nós vamos revisar um pouquinho de arrays e de objetos literais e depois vamos começar a trabalhar com esses recursos, que é o object.entries e o object.fromEntries. Nós vamos começar. About, blank, eu digito isso aqui para ver uma página em branco, eu aperto o botão direito, inspecionar, ele abre aqui uma janela que tem um item que é o console JavaScript. E aqui eu posso escrever meus programas em JavaScript. Eu vou criar um array e eu vou criar um objeto literal. Na verdade, dois objetos literais para mostrar. Let array1 é igual a 1,2,3,4. É assim que funciona um array no JavaScript. Inclusive, vírgula, olá mundo. Porque o JavaScript, diferente de algumas outras linguagens, permite que você trabalhe com elementos diferentes no array. Array1 é um array, então, aqui tem 5 elementos, o elemento 0 até o elemento 4. E eu acesso ele da seguinte forma, array1 de 0 até o array1 de 4. Isso me permite interagir, passar de um para o outro, varrer o array que se diz, olha, vamos passar de um para o outro usando um for, um while. Ou recursos mais avançados como o mapeamento, que permite transformar um array em outro, filtragem, que são recursos de programação funcional, que nós vemos no final aqui com uma playlist de JavaScript avançado, que fala sobre esses recursos avançados que você pode usar para manipular arrays. Mas nós também temos objetos literais. Vou criar primeiro um objeto que é com um ponto em x e y. Let ponto igual x, 2.10, y, 2.20. Uma estrutura de objetos literais, ela aparece assim, se eu vou olhar ela aqui no console, e eu posso acessá-la dessa forma, ponto.x ou ponto.y. Isto muitas vezes é usado em estruturas que, por exemplo, você recebe da internet, de um banco de dados, de uma API, em formatos do tipo let, cadastro. Isso é um exemplo típico. Você tem uma lista de coisas e estas coisas são objetos literais. Por exemplo, o nome, Rodrigo, a idade, não veio ao caso, 30, se colar, colou. O Tinder às vezes cola. E assim vai. E você tem... Isso é um exemplo típico de uma estrutura onde você tem um cadastro de informações. Veio de um banco de dados. Olha, cada item do array é o que se chamam de uma linha do banco de dados. E cada item interno aqui é um campo do banco de dados. E se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu acesso como cadastro de 0 ou de 1 ou de 2, ponto, nome, ponto, idade, ponto, as informações que forem. Então eu uso arrays e objetos literais misturados entre si. E uma estrutura muito típica é você ter um array de objetos literais. Ok. Tá, até aí tudo é básico. Você tem dúvidas? Visite nosso JavaScript básico, a playlist no final, que começa a falar sobre essas coisas mais básicas. Mas vamos agora a algumas coisas um pouquinho menos conhecidas, talvez. Eu vou criar uma outra estrutura de objeto literal. Let objeto 2 é igual a... E eu vou usar aqui olá mundo, vírgula, 2 pontos, teste. E só para complicar um pouquinho, vírgula, nome, 2 pontos, Rodrigo. Uma coisa meio maluca. Tudo bem, eu posso vir aqui e botar objeto 2.nome, vai vir o Rodrigo. Mas eu também posso botar objeto 2.nome e ele vai também vir o Rodrigo. Eu posso usar nesse formato de conchetes. Isso significa também que eu posso fazer assim, objeto 2 de 1, objeto 2 de 2. E o meu objeto literal parece se comportar como um array, mas é um objeto. Objeto 2 é um objeto literal. Um objeto literal que tem um campo que é 1, um campo que é 2 com teste e um campo com nome que é Rodrigo. E eu sempre posso acessar por conchetes. E se forem números, significa que eu posso fazer um loop, etc. Mas isso não é um array. Um array, como o array 1, por exemplo, eu posso fazer coisas do tipo for each, de novo,
Playlist JavaScript avançado, mostra bem o for each, o arrow function que eu vou usar aqui dentro do for each. Mas eu posso fazer, por exemplo, console.log, ou seja, para cada for each, para cada elemento daqui, eu quero fazer um console.log dele. Tudo bem. Eu exibi todos os elementos. Muito mais fácil do que fazer um for i igual a 0, i menor, não sei o que. Mas se eu quero fazer a mesma coisa com o objeto 2, objeto 2.forEach, ele vai dar um erro, porque o objeto 2 não é um array. Como não é um array, ele não faz o for each. Pois bem, então vamos olhar este objeto 2. Está aqui, certo? Ele tem o 1, o 2 e o nome. Ele tem 3 campos, não importa o que são neles, três campos e seus valores. Agora eu tenho object.entries. Object.entries transforma um objeto literal num array. Objeto 2 transformou num array. Está aqui. Um array com 1, 2, nome. Ou seja, um array de arrays de 2 elementos. O que tem cada array de 2 elementos? O nome do campo e o valor do campo. Então, é 3 campos com seus valores, virou um array de 3 arrays de 2 elementos, o 0 ser o nome, o 1 ser o valor daquele, de cada um dos 3. Então, significa o quê? Bom, significa que eu posso, por exemplo, vou colocar uma variável ou direto aqui. Agora eu posso fazer isso. Flechinha, console.log de E. Mas aí veio o nome. Tudo bem, eu posso fazer console.log de 1, por exemplo. Alô mundo, teste Rodrigo. Ou E de 0 para pegar o nome dos campos. Então, este é o nosso object.entries. Eu tenho uma estrutura, um objeto literal, e ele faz um array em que cada um dos campos é transformado num array interno de 2 elementos, o 0 sendo o nome do campo, 1 sendo o valor do campo. Então, vamos agora atribuir isso a uma variável. Let x igual a object.entries de objeto 2, certo? X é o nosso array. E aí eu tenho object.fromEntries. FromEntries, quando recebe um array de arrays de 2 elementos, cria um objeto literal, em que o primeiro elemento do array de 2 elementos é o nome do campo e o segundo é o seu valor. Então, object.fromEntries de x devolve o meu objeto literal. Eu posso criar arrays. Let exemplo igual a um array de arrays, certo? Um array de arrays, em que cada um vai ter, por exemplo, o campo, o nome, Rodrigo, idade, 39, acho que 39 ainda passo, idade, nota, 10 sempre. Ok, esse é um array. Ok, eu posso ter um object.fromEntries, eu passo um array de arrays e ele me criou o objeto literal, com idade, o nome e nota. Então, vocês viram uma revisãozinha de arrays, de objetos literais e os comandos object.entries e object.fromEntries. Mostrei uma utilização. Uma utilização aqui, por exemplo, se eu quero fazer um for each e eu tenho um objeto literal, eu quero passar por todos os campos, eu posso transformar num array e fazer, por exemplo, um for each e eu vou varrer todos os campos do meu array. Pode ser que em alguma situação eu tenha um objeto literal, eu queira transformar num array, fazer um map ou algo do tipo, talvez transformar de volta no objeto literal. Inclusive, além das playlists JavaScript avançado, de JavaScript básico, eu mostro um exemplo em que eu uso o FromEntries, com um uso bem interessante, bem útil,
para uma estrutura que você recebe e que você quer indexá-la de outra maneira. Tá meio misterioso? Assista esse terceiro vídeo que está lá. Tem as duas playlists e o vídeo. Se você gostou, curta, inscreva-se, marque o sininho. Todos os dias eu estou apresentando mais alguma novidade, mais algum código, mais algum conteúdo de programação. Pode ser básico, pode ser avançado, pode ser coisas que permitem fazer coisas como isso aqui. E quanto mais você dominar isso, mais você vai se tornar um programador que tem realmente um conhecimento de JavaScript e pode mostrar isso numa entrevista de emprego, num projeto, no dia a dia, onde for, para realmente você sair daquele básico e qualquer um entra e ser um profissional diferenciado e conseguir realmente se posicionar no mercado de desenvolvimento em JavaScript. Bom, no final, como prometido, playlist JavaScript básico, playlist JavaScript avançado e um vídeo com um uso muito interessante do From Entries. Muito obrigado.